E aí, é o que eu tava falando hoje. Pra quem não sabe também, eu fiz uma live hoje pelo Instagram e pelo TikTok. Quem não viu, não verá mais. Essa daí ela não fica gravada. Mas eu conversei sobre isso com alguns inscritos, alguns seguidores. E aí eu tava falando, além disso, ó, Everton, pega esse código aqui. Pega esse código. Eu, atualmente, né, eu ando estudando bastante. Não, assim, e aí você me pergunta, por quê? Qual que é o seu objetivo? Eu estudo muito hoje em dia QA, qualidade, desenvolvimento, design, tudo isso porque eu quero poder dar o melhor conteúdo que eu puder para os meus mentorados e para o pessoal aqui das redes sociais, né? Para os meus conteúdos. Isso está fazendo com que algumas coisas eu tenha que aprender coisas a mais. Tá? E, por exemplo, um próximo passo para um QA, na minha opinião, tá? Que é uma coisa que eu andei estudando, eu estava estudando sobre microserviços e sobre Software Reliability Engineering, que é basicamente, né, confiabilidade de software. Né? Inclusive, você já deve ter visto algumas vagas escrito SRE, né? Tipo SRE, que é o Software Reliability Engineer. E basicamente, o que esse cara faz? Ele garante que o sistema ele vai estar de pé, o que fazer caso ele não esteja de pé, como garantir que ele vai estar de pé, que ele vai estar sempre funcionando. Então, tudo isso Tudo isso não, né? Isso que eu trouxe, que tem bem mais coisa, é Software Reliability Engineering. E, cara, quanto mais eu li aquilo, eu falava, como isso tem a ver com QA? Como isso tem a ver com QA? E você fala, mas, pô, como que você, como um QA, vai implementar isso, né? Vai ajudar o time com isso, sendo que você nem é desenvolvedor. É aí que tá. Existem muitas técnicas de melhoria de software, seja de qualidade, de performance, que também é nosso cargo, né? Até porque nós fazemos testes de estresse, nós fazemos testes de carga, teste de performance no sistema. Não estou falando que isso acontece em todas as empresas. Eu trabalhei muito pouco com teste de performance, né? Com esse tipo de teste não funcional. Porém, também, querendo ou não, se a gente não está trabalhando naquilo, provavelmente é porque a gente não tem mão. Mas aquilo também é o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer os testes não funcionais, fazer os testes de estresse, de performance. E aí, qual que é o próximo passo, né? Pô, arranjar formas e entender formas de como melhorar a confiabilidade do sistema. Como melhorar a performance do sistema. Pô, a gente sabe testar e a gente não sabe como que melhora, o que tem que fazer, qual que é a estratégia de melhora para isso. Então eu ando pensando muito sobre isso, né? Isso, obviamente, né, é um assunto um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais sênior, assim, né? Ele é um pouco mais especialista, tal. Talvez não, talvez eu esteja só me gabando à toa. Não que eu esteja me gabando, mas tô falando aqui da cabeça para fora, e é o que eu estava pensando enquanto eu li o livro. E é uma área que você vê que tem muita falta no mercado e que não necessariamente você precisa desenvolver isso, né? Essas melhoras. Mas e se você souber quando que é necessário fazer isso? E se você souber as regras de confiabilidade de software, né? Eu vou falar confiabilidade ao invés de reliability. Se você sabe, você pode cobrar isso. Da mesma forma que os testes unitários, quem faz é o desenvolvedor, mas você tem que cobrar. E falar assim, ó, a gente precisa disso, disso, disso. É aqui que a gente precisa chegar. Então, Farias, quando você estiver aí no momento... Quando a gente entra numa situação que você entrou, por exemplo, a gente tá ali para apagar fogo. Então a gente vai fazer o melhor possível para apagar o fogo mais rápido. E a gente não vai conseguir ter tempo de ver isso. Mas se um dia você estiver no momento que você vê que as coisas estão ficando mais redondinhas na parte de qualidade, na parte de produto, essas são as próximas coisas que talvez você poderia estudar. E isso, tá? Obviamente, né? Você ainda tem que estudar muita coisa antes, né? Como, por exemplo, cloud, infra, você tem que estudar também sobre CI/CD, sobre DevOps no geral. Tudo isso é importante você estudar para que você possa saber como cobrar do time. Porque nem todo time tem um DevOps. E às vezes nem todo time que tem um DevOps, o DevOps realmente entende do que está fazendo. Certo? Então, cara, e isso, tá? É isso que te destaca da multidão. É isso que te torna um QA que as pessoas falam assim, cara, esse cara trabalhando com a gente. E eu, nesse curso, eu tento mostrar para as pessoas, por exemplo, pô, um banco de dados, óbvio, ele não é modelado pelo QA.
Mas é interessante que você saiba que um banco de dados, se você, por exemplo, deixar a criação de algum item, de algum dado para o banco de dados, isso é ruim. É mais interessante que você crie ele direto no sistema e já faça o insert dentro, porque isso demora. Isso faz com que a performance do sistema possa cair. Por exemplo, um campo, uma coluna de ID. Se você deixar para o banco de dados inserir essa coluna sozinha, o banco de dados vai fazer isso de uma forma mais lenta do que seria se você já inserisse direto. Então, isso é muito interessante de aprender. Ou, por exemplo, quando você está trabalhando com banco de dados MySQL ou um banco de dados relacional qualquer, SQL, versus um banco de dados não relacional. Você tem que saber que, por exemplo, um banco de dados SQL, ele insere mais devagar. E por quê? Porque um banco de dados relacional ele vai garantir que aquele dado foi salvo. Então você não vai ter duplicatas, você não vai ter falta de algum sistema, de algum dado sendo adicionado. Então, o não relacional, por exemplo, se você for trabalhar com Redis, ou melhor, né, se você for trabalhar com qualquer MQ que tem aí, RabbitMQ, SMQ, qualquer um deles, eles vão segurar essas informações, né, como um banco de dados, só que você vai enviar tanta informação para ele que ele não vai gravar todas, ele vai gravar só algumas. Porque você não precisa que ele grave todas. Como, por exemplo, vamos imaginar a posição do Uber, quando você está no Uber. Quando você fica olhando o Uber vindo para te buscar, ele te manda a posição sempre, né? Só que imagina que o celular do cara, ele tá fazendo request para API assim, ó, mandando um monte de dado. Quando esses dados eles entram no sistema de mensageria, ele não precisa de todos esses dados, porque você não precisa ver o cara perfeitamente lá no mapa andando, ele só precisa de alguns. Então, se fosse fazer isso, por exemplo, num banco de dados relacional, cara, ia ferrar tudo, porque o banco de dados relacional ia garantir que aquele dado tinha entrado, entendeu? Então isso ia demorar mais, isso ia fazer com que o sistema ficasse mais lento, podia fazer com que o sistema tivesse uma performance pior, né? E aguentasse muito menos usuários, por exemplo. Deixa eu ver, o Lennon falou aqui. Eu trabalho apagando fogo. O Lennon, ele tá com a mangueira na mão, assim, vambora, galera, hoje é segunda, na verdade hoje é quinta. Bora, galera, que hoje é quinta e amanhã não tem deploy. Mas agora, nos times que eu trabalho, eu já consegui implementar a cultura de qualidade, estamos com critérios de aceite cada vez melhor. Aí sim, hein, Lennon, caramba. E quando não está tão bom, chamo para conversar e explico como pode ser feito melhor, como pode ser melhor escrito. E dessa forma está indo bem. Cara, perfeito. E você vê aí como você não precisa ser o Sherlock Holmes do desenvolvimento. Por exemplo, eu tô falando um monte de coisas mais voltadas para a parte de infra, para a parte de desenvolvimento, mas como uma simples melhoria, como por exemplo melhorar o critério de aceite num processo, pode ajudar você a melhorar a qualidade do sistema. Você não precisou codar uma linha de código, você só precisou se comunicar, cara. Olha como isso é incrível. Então, gente, isso é muito louco e faz com que você acabe... Como que você se sente menor, que consegue contribuir menos, entendeu, do que um desenvolvedor? Você, sei lá, eu acho que é assim, né? Eu sou QA. Todo mundo sabe que, assim, sempre tem aquele negócio do desenvolvedor que ele não curte muito papo, ele não é tão bom em comunicação, esse não é o forte dele. Eu não sei se é porque eu sempre fui um pouco bom nisso, né? Eu sempre fui um pouco bom em comunicação. Mas, na minha opinião, um QA ele tem que saber se comunicar muito, muito bem. Tá? É muito forte. A importância de um QA se comunicar é de... Putz, cara, sei lá, é 40% do trabalho dele. Talvez mais. Mais 70% do trabalho de um QA é se comunicar. Você consegue fazer coisas incríveis somente conversando. E não só isso, tá? Com a sua comunicação em dia e você entendendo sobre software, testes de software e ágil, só com isso você consegue passar em entrevista. Porque, mano, você tá ali como QA, se você tem uma boa comunicação, sabe se comunicar, se você consegue se comunicar bem, você entende de teste de software e você entende de como ágil funciona, você muda a qualidade do processo de desenvolvimento de uma empresa. Muda. Sem uma linha de código. Até mesmo se bobear sem teste, tá? Óbvio, né? Testar faz muita diferença. Muita. Mas você consegue mudar. Foi o que o Lennon falou, mano. Teste de critérios de aceite cada vez melhor faz com que o produto saia melhor. Por que será, né? Por que será que se a gente tiver uma descrição detalhada de um projeto, de um sistema, de uma feature, de um story, de uma task,
que o desenvolvedor vai desenvolver melhor. Por que será? Porque as perguntas estão respondidas, a gente não tem gap no meio das coisas. E é por isso que, inclusive, eu tenho que voltar a bater mais na tecla das reuniões, como, por exemplo, refinamento, planning. Tudo isso faz toda a diferença na hora do desenvolvimento, galera. Porque quando você faz um refinamento bem feito, uma planning bem feita, e você leva, e você coloca os critérios de aceite, você coloca até mesmo casos de teste num projeto, tudo isso faz com que o projeto mude.